Muito bem, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, nós iremos continuar a nossa série de sermões intitulada A Vida no Monte. Hoje é o 11º sermão dessa série. E nós daremos uma ênfase, aproveitando a data da Páscoa, daremos uma ênfase neste assunto. Mateus, capítulo 5, e hoje o nosso texto base será o versículo 17 e o versículo 18. Quem encontrou diz amém. Amém. Quem ainda não encontrou diz misericórdia. Então, vamos esperar mais um pouquinho. Nós vamos passear por alguns textos durante essa noite. Alguns eu vou dar um pouquinho mais de tempo para você achar, alguns eu vou ler direto, mas você pode ficar à vontade, se quiser, me peça depois e eu lhe encaminho o esboço que eu tenho aqui. Nós estamos desenvolvendo essa série pensando no Sermão do Monte. Então, quando a gente fala sobre a vida no monte, estamos nos referindo a uma vida, a um estilo de vida que é direcionada, é dirigida pelos princípios que Jesus nos ensina na sua palavra, especificamente aqui então no Sermão do Monte. Estamos falando sobre os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Muitos estudiosos encaram essa porção da Escritura como uma espécie de retiro que Jesus fez com os seus discípulos para ensinar a eles vários assuntos. Tanto é que ainda que temos o nome, o título dessa porção da Escritura chamada de Sermão do Monte, se a gente para olhar como temos feito aqui, na verdade tem muito ensino e a maioria dos estudiosos acreditam que isso é uma série de sermões que Jesus chamou seus discípulos para ensiná-los. Martyn Lloyd-Jones afirma com autoridade que nenhuma porção, nenhum pedaço, nenhum versículo do Sermão do Monte pode ser verdadeiramente compreendido, exceto à luz da sua totalidade. O que isso quer dizer? Que eu não posso pegar um versículo do Sermão do Monte, e esse princípio serve para toda a Bíblia. Mas eu não posso pegar apenas um versículo, tirar ele do seu contexto e achar então que vou conseguir entender esse versículo completamente. Você deve ser familiarizado com esse tipo de erro, não por cometê-lo, mas talvez por ver outras pessoas cometendo. Muitas pessoas pegam algum texto, tiram do contexto e criam doutrinas baseadas nas suas próprias ideias. O Sermão do Monte, porém, ele foi pregado por Jesus para ensinar a gente a respeito da nossa essência, a respeito daquilo que somos como cristãos, e não a respeito apenas daquilo que fazemos como cristãos. O objetivo de Jesus, então, não é ensinar o que fazer, mas é ensinar o que ser. Porque quando nós somos o que agrada a Jesus, nós faremos o que agrada a Jesus. Mas quando apenas de uma forma externa fazemos algo que agrada a Jesus, não necessariamente, de fato, isso agrada a Jesus. Porque a ênfase do Evangelho, a ênfase da mensagem de Cristo sempre foi e sempre será o coração. Jesus, ele abre o seu Sermão do Monte, então, essa série aqui de ensinos, ele abre falando sobre felicidade. Olha aí, capítulo 5, versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados, ou felizes, ou até mesmo alegres. As bem-aventuranças são um tipo de introdução do sermão, onde Jesus ensina sobre a felicidade que só pode ser encontrada em Deus. O que Jesus está ensinando é que feliz de verdade são os pobres em espírito. São aqueles que entendem que por si não são nada, que precisam desesperadamente de Jesus. Bem-aventurados são os que choram quando entendem que não são nada. Bem-aventurados são os humildes. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e a lista segue.
E em muitas das bem-aventuranças, se não todas, nós percebemos logo de cara que há um aparente paradoxo. Porque como que vai ser feliz aquele que chora? Como que vai ser feliz aquele que sofre? Como vai ser feliz aquele, de acordo com o versículo 10, aqueles que são perseguidos? De acordo com o versículo 9, como serão felizes de fato os pacificadores? E aí é pacificadores e não pacifistas. Mas pacificador é aquele que olha para o problema do outro e entra junto naquilo, ele deseja paz para a vida do outro, então não fica só preocupado com o seu próprio problema, principalmente com o principal problema, que é a inimizade com Deus, é o pecado. Como que teremos paz? Como que seremos felizes se a gente vive lidando com o problema dos outros? É mais ou menos isso que o diabo conta para a gente como mentira. Mas a vida no monte, a vida guiada pelos princípios de Jesus, é uma vida marcada por contentamento e satisfação no Senhor. É onde nós encontramos felicidade na vida com Ele. Não encontramos tudo o que queremos, mas temos certamente tudo o que precisamos. Os nossos sonhos não serão todos realizados, mas as nossas necessidades certamente serão todas supridas, de uma forma ou outra, por meio das nossas mãos ou por meio das mãos dos outros, e glória a Deus por isso. Essa é a primeira parte do sermão, onde Jesus apresenta a ideia de que felicidade só pode ser encontrada em Deus. Dos versículos 13 até o versículo 16, que foi o texto base do domingo passado, nós falamos sobre sal e luz do mundo. E aqui nós encontramos uma transição, uma espécie de transição dentro desse ensino maravilhoso de Jesus. Robert Sproul, ele diz que Jesus faz uma transição daquilo que somos para aquilo que fazemos. Isso é extremamente importante, a gente entender esse movimento do texto. Porque Jesus ele não chega para ninguém dizendo faça isso, sem antes tornar a pessoa alguém novo, para que essa pessoa possa fazer então. Por que isso é importante entendermos, irmãos, e sempre nos lembrarmos? Caso contrário, a igreja se torna um grupo, um ajuntamento de legalistas, onde nós sabemos muito bem o que fazer, mas amamos muito pouco aquilo que precisa ser feito. Somos bons de trabalho, mas ruim de sorriso. É gente boa de serviço, mas ruim de relacionamento. É claro que tem alguns tipos de trabalho, de serviço que nos cansa, que não faz pulando de alegria. Não é disso que a gente está falando. Mas é mesmo depois de um dia cansado e ter compreendido o que fez, de alguma forma para o avanço do reino, você consegue dar um sorriso, você consegue se alegrar, você consegue encontrar contentamento. Então, a partir de agora, após as bem-aventuranças e após essa transição que Jesus faz a partir do texto do sal da terra e da luz do mundo, Jesus começa a fazer algumas considerações mais práticas e mais específicas sobre a vida do cristão. Em tempos de tantas vozes e ensinos, iremos sentar-nos e ouvir o Mestre. Lá no versículo 1 de Mateus 5 diz: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele. Versículo 2, e ele começou a ensiná-los, dizendo: enquanto Jesus fala por meio da sua palavra, nós ouvimos. Vamos orar? Pedir para que mais do que ouvir com os nossos ouvidos naturais, que o nosso coração se abra para aquilo que o Senhor tem para falar para a gente. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no poder do Teu Espírito Santo, cremos que Tu pode nos convencer de todo o pecado, o Senhor pode nos convencer da justiça e do juízo. Obrigado, ó Deus, porque na vida de muitos aqui o Senhor já é Senhor de fato. O Senhor já libertou do domínio do pecado. Mas ainda a batalha, a luta contra o pecado, ela permanece. Então, ó Deus, nos ajuda. Nos ajuda a olhar para a Tua palavra, nos ajuda a crer nela e aplicar ela em nossas vidas. Espírito Santo, nós cremos que essa noite o Senhor pode gerar algo novo em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa música que nós cantamos por último, A Perseguição Não Parou a Igreja, não é esse o nome da música, mas eu não lembro agora. Estamos de pé. É uma música que ela dá uma animada na gente, não dá?
A Andréia quase saiu pulando, vocês viram? Cara, quase a gente cantava mais uma vez o refrão e nós experimentávamos um milagre essa noite aqui. Caía a botinha dela. Gente, que maravilha poder cantar a respeito dessas verdades. Mas vai querer dizer que você já não experimentou o seguinte movimento na sua vida. Onde você ouve esse tipo de coisa e você pensa assim, é verdade. Joga um leão aqui na minha frente que eu saio no tapa com ele. Mas no outro dia, se um gatinho mia, já era. Bem logo a gente desanima. Porque se for só música, se for só emoção, se for apenas a melodia e o ambiente, nenhuma mudança acontece. Isso tudo precisa ser resultado do nosso coração, ou no mínimo, a manifestação do desejo do nosso coração. Porque muitos de nós precisamos ser francos nesse momento, enquanto cantamos esse tipo de música, e dizer assim, não, os leões não pararam a igreja, o Coliseu não parou a igreja, porque eu não era igreja naquela época, porque se fosse, tinha parado. Então, às vezes, essas canções, na verdade, elas manifestam um desejo do nosso coração. Eu queria ser assim. Esse é o espírito com o qual devemos cantar. Que se aquilo que cantamos não é verdade sobre as nossas vidas de forma completa, precisa ser no mínimo nossa oração. Precisa ser no mínimo o nosso desejo. O desejo que o reino de Jesus avance através de nós, e para isso não tem outro caminho senão a palavra de Deus. Estarmos firmados de fato na palavra de Deus. O que faz homens e mulheres, o que faz pessoas ao longo da história permanecerem confessando Cristo mesmo diante da morte. E muitas vezes não era morte rápida, era tortura. O que leva pessoas a fazer assim, fazer isso, agir dessa forma? Certamente é a certeza naquele em qual tinham depositado a esperança dos seus corações, Jesus Cristo. Eu quero dividir esses dois versículos aqui, versículos 17 e 18, e vamos seguir na mesma estrutura que temos feito nos últimos domingos. Serão 3 pontos, e eu quero pensar com você algumas verdades acerca disso, e trazendo a aplicação para os nossos dias, entendendo de que forma a Páscoa joga luz sobre isso. Quero lembrar a você que no pé do monte havia todo tipo de gente. Lembra disso, né? No pé do monte havia todo tipo de gente. Mas Jesus diz quem são os seus discípulos. Tinha curiosos, tinha fofoqueiros, tinha interesseiros, tinha os interessados, mas tinha os discípulos de verdade. E quando Jesus senta, eles sentam também para ouvir o que Jesus estava dizendo. Mas quem são os discípulos de Jesus que Jesus está ensinando aqui? Em primeiro lugar, eu quero apontar aqui que Jesus nasceu e renunciou. Olha o que diz o versículo 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos que ter em mente o que estava acontecendo naquela época ali de Jesus. Quando Jesus surge e era visto por muitos como um revolucionário, um rebelde, até mesmo líder de uma seita, os líderes religiosos, os mestres da época, os fariseus, enfim, todos os grupos envolvidos com a lei, acusavam Jesus de estar levantando algum tipo de movimento que estava indo contra a lei que governava, a lei que regia o povo de Deus. Mas Jesus diz, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Mas dentro dessa multidão, provavelmente ninguém tinha dito isso ainda a Jesus, mas Jesus sabia o que estava sendo dito a seu respeito. Então ele se adianta e começa a ensinar nesse sentido, porque o próprio Jesus valoriza também a lei. Então ele diz, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. E o fato de Jesus ter nascido mostra isso, prova isso. Os judeus usavam o termo lei, de forma geral, para se referir a 4 coisas diferentes. Eles se referiam, quando falavam sobre lei, se referiam ao pedaço dos 10 mandamentos. Eles falavam sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Falavam sobre a lei e os profetas. E também, quando falavam sobre lei, falavam sobre a lei oral ou a tradição dos anciãos. Que é mais ou menos aqui
seu Emir, que é um dos jovens há mais tempo, seu Ailton, um dos jovens há mais tempo, aqui começar a inventar coisa. Não, aqui na nossa igreja, as cores das toalhas do culto de Páscoa sempre serão amarelo e azul. Ou essas cores aí específicas que eu não sei o que é. E aí isso começa a se espalhar. Aí de repente chega alguém mais jovem na igreja e diz assim, por que a gente não bota todas as toalhas brancas? Não, aqui sempre foi assim. É um exemplo até assim, ridículo, mas é assim que se espalha. As tradições humanas, e assim que muitos daqueles líderes religiosos estavam difundindo leis que Deus mesmo nunca tinha dito para o povo. Então, o que Jesus descumpre é a lei que havia sido inventada pelos líderes da época. Por exemplo, curar no sábado. Vocês lembram quando Jesus cura um homem no sábado? E começam a acusar ele de ter quebrado o mandamento? Que não podia fazer aquilo, mas quem que inventou essa lei? Não foi Deus. E Jesus até responde para eles, quem de vocês, que se um boi de vocês cair dentro de um buraco, não vai lá tirar ele? Mesmo que isso custe, mesmo que isso dê trabalho. Então, fazer o bem para um boi pode, agora fazer um bem para alguém que está a vida inteira doente, aí não pode. Como toda lei, como toda tradição oral, humana, que não flui da Escritura, ela sempre é falsa, ela sempre é hipócrita. Jesus cumpre a lei pelo fato de ter nascido, porque a lei, quando esse texto está falando sobre a lei, como eu disse, ele compreende também os profetas, as profecias do Antigo Testamento. Então Jesus está dizendo, eu não vim para abolir a lei. Não pensem isso. Eu não vim para ir contra a lei nem os profetas. Afinal, olha o que diz em Isaías, capítulo 7, versículo 14, onde nos é prometido o nascimento de Jesus. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Nós temos um Emanuel aqui conosco, mas não é o Deus, né? O Emanuel lá, queridão. Mas há uma profecia clara, essa é uma só das tantas, que nos diz a respeito do nascimento de Jesus. E isso por meio de uma virgem, que depois teve outros filhos, e não foi de forma milagrosa, foi pelo método natural mesmo. Jesus cumpre a lei não somente em ter nascido, mas também em ter renunciado àquilo que tinha no céu. Filipenses capítulo 2 é um dos textos mais clássicos e claro a respeito disso. Que ele sendo Deus, ele abriu mão, não achou que era algo que deveria apegar-se, mas ele se diminui, ele mesmo se priva de alguns dos seus atributos e se encontra em forma humana. Você já parou para pensar nisso? Quando a gente fala sobre a Páscoa e comemora no domingo de Páscoa a ressurreição de Jesus, ou de uma forma mais genérica, como a gente vê em muitos lugares, Páscoa é renovação. Renovação do quê? O que era antes e o que virou depois? Na maioria das vezes as pessoas usam esse termo ou esses termos de uma forma muito genérica, sem saber de fato o que a Escritura ensina a respeito disso. E isso não pode ser a realidade da igreja. Pelo menos não da igreja que não para diante da boca dos leões e diante de coliseus. Nós precisamos conhecer a nossa fé e conhecer aquilo que é a base da nossa esperança, aquilo que é a base que nos motiva e que nos leva a permanecer em pé, a seguir em frente, a crer que de fato nada vai parar a igreja de Jesus. O que Jesus renunciou ao vir para a terra é imenso. Ele troca o louvor eterno por dores humanas. O Heitor, filho do Júnior e da Bianca, acabou de cair ali, bateu a cabeça, está com uma lembrança ali na testa, né? Um alerta aqui na testa dele. São dores da vida. Jesus, aquele que recebia toda a honra, toda a glória no céu, todo o louvor, ele troca tudo isso por dores desse mundo, porque nasceu aqui nesse mundo, porque se fez um igual a nós. Ele passa pela tentação no deserto, é atacado por Satanás, sofre intensa oposição por parte dos líderes judeus,
Provavelmente sofre o luto do pai, José, o pai adotivo de Jesus que morre, ainda que a Escritura não diga isso claramente, mas simplesmente para de falar dele. Lembre-se de Jesus chorando, mesmo sabendo que ressuscitaria o seu amigo Lázaro. Jesus chorou, Jesus sofreu. Aquele que tinha a plenitude de todas as coisas em si, renuncia a tudo isso e abraça as dores humanas. Como poderia alguém afirmar que Jesus veio para abolir ou ir ao contrário dos profetas, das profecias, sendo que Isaías 53, versículo 3, mais uma vez, diz claramente algo a respeito do próprio Jesus. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Esse é o nosso Jesus. Eu vou ler de novo. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Esse é o nosso Jesus. É alguém que sabe o que sentimos. É alguém que sentiu o que sentimos. O texto de Isaías 53 segue dizendo: como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. O que o texto está dizendo de uma forma objetiva é: ninguém gostava de Jesus. Debochado, desprezado, deixado para lá, esquecido, sempre o segundo, terceiro ou quarto lugar. Um homem comum, extraordinariamente comum. Esse é o nosso Jesus, que nasceu e renunciou todo o louvor que tinha no céu para vir a nós. Não podemos, porém, confundir e acreditar que Jesus em algum momento surgiu. Não, Jesus é eterno. Ele sempre foi Deus. A Trindade é eterna, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus é eterno. Ele não foi criado, mas dentro de um momento específico da história, ele encarnou. E fez isso por quê? Para que a identificação comigo e com você fosse completa. Jesus não é um Deus que não pisa no chão. Não é tipo um fantasma que anda pairando sobre os espaços, que atravessa paredes. Você lembra? Jesus caminhava dias. Jesus percorria longas distâncias. Ele não atravessava a parede, ele não saía voando. Ele tocou a terra, ele se fez homem como nós, ele se identificou de uma forma completa. É isso que diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, no momento exato da história que deveria acontecer, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Não como um espírito, não como um fantasma, não como um meteoro ou uma estrela que caiu do céu. Mas Deus enviou seu Filho nascido de mulher e nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Teríamos muitos outros textos para pensarmos, mas esses aqui apenas para ficar claro que Jesus de fato não veio abolir a lei. A forma de Jesus viver não era contrária à lei de Deus. A lei possui uma função essencial nas nossas vidas. E nós vamos seguir nesse assunto no próximo domingo. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que Jesus se submete à lei de Deus. Ele nasceu e renunciou. Ele se fez um como nós. Lembre-se que no pé do monte havia todo tipo de pessoa. Todo tipo de gente ouvindo Jesus. Mas Jesus diz quem são os seus discípulos. E os discípulos de Jesus são aqueles que creem que Jesus nasceu. E ele era verdadeiramente homem, sem deixar de ser verdadeiramente Deus. Mas em segundo lugar, Jesus viveu e obedeceu. Na segunda parte do versículo 17 de Mateus 5, o nosso texto base, Jesus diz: não vim abolir, mas vim cumprir. E isso nos ensina muito. Se Jesus não fosse um de nós, ele não poderia ajudar nenhum de nós. Não era plano de Deus nos salvar como um Deus distante, incomunicável. O propósito de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus sempre foi nos salvar, se tornando um como a gente.
Olha o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, a nós, em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus, e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Faz ou não faz diferença você ajudar alguém quando você entende qual é a dor da pessoa? O tipo de ajuda que você oferece é completamente diferente. Então Jesus, ele encarna e ele se torna o nosso sumo sacerdote, mas como alguém que é o nosso fiel e misericordioso sumo sacerdote. Ele entende quem nós somos, ele sabe o que é viver essa vida na carne, sabe o que é viver essa vida humana, e por conta disso, ele intercede por nós diante do Pai. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é o meio para Deus. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, ele é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Por que nós oramos a Jesus? Por que nós clamamos a Deus por graça, por misericórdia, por força, por coragem no momento das tentações? Porque acreditamos que Ele pode nos ajudar nessas horas. Porque sabemos que Ele nos entende, e não nos entende apenas por informação. Ele nos entende porque viveu isso. Ele sofreu as nossas dores. E em todas as fases da vida. Porque tem vezes que a gente vai falar sobre os nossos sofrimentos e a gente julga que o fulano não sabe o que é sentir o que eu estou sentindo. E isso é fato. Em última análise, ninguém sabe exatamente o que você sente, porque é você que sente, certo? Por mais que você fale, por mais que você explique, por mais que você compartilhe, ninguém sabe, nem mesmo as pessoas mais próximas, ninguém sabe. Às vezes nem você tem ideia do tamanho da dor, tem ideia do tamanho do sofrimento. Mas Jesus sabe. Jesus sabe. É muito comum um adolescente falar a respeito dos pais. Os meus pais não me entendem. E na maioria das vezes é verdade. Na maioria das vezes é verdade, porque às vezes os pais querem criar os adolescentes como se estivéssemos na época em que eles eram adolescentes. E às vezes isso já faz um bom tempo. Então assim, é claro que nós não vamos nos entender a esse nível. Adolescentes, não deem risada. Que os pais de vocês podem fazer o que faziam com eles quando eles eram adolescentes. Misericórdia. Mas Jesus passou por isso. Jesus foi criança e Jesus se tornou homem, e homem feito. Jesus passou por todas as fases da vida e ele é capaz então de nos compreender, de nos entender, de saber a essência, a natureza das nossas dores. Lucas capítulo 2, versículo 49 até o 52, é aquele momento em que Jesus vai dar uma banda com Maria e José, junto com um outro povo, e vão para o templo, vão para Jerusalém. E aí não é, tipo assim, a gente olha para Maria esquecendo de Jesus e pensa, que mãe desnaturada. Essa foi a mãe que Deus escolheu para cuidar do filho dele. Só que não é que nem nos nossos dias, ou, assim, às vezes parece. Quero usar uma ilustração bem prática aqui. Sabe quando, às vezes, você que tem criança pequena, você precisa fazer alguma coisa aqui dentro da igreja, que você chega para a irmã e diz assim, olha, Alessandra, dá só uma olhadinha ali que eu não pode deixar que eu fico de olho. Pelo menos, né, tenta manter no campo de visão. É mais ou menos assim. Era uma multidão que saía em peregrinação e ia para Jerusalém, para o templo, para adorar, para oferecer ali os sacrifícios e prestar culto a Deus. E era um povo enorme. E um cuidava do outro. Em algum momento, Maria supôs, e aí eu estou jogando no escuro aqui, né, só tentando jogar um pouquinho mais de cor na história, supôs que Jesus estava com o resto do grupo. E lá na frente ela vai perceber, cadê Jesus? E aí chega esse versículo 49, então, de Lucas 2. Chegam, perguntam para Jesus, onde é que tu estava, guri? E ele diz, por que vocês estavam me procurando? Bem adolescente mesmo, debochado, a gente percebe. Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente.
Então, às vezes, se você gostou do que eu falei que Jesus foi debochado, você pensa assim, então pode. Não, pode ser obediente também. Está aqui, ó. Foi com eles e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Porque Maria, tanto Maria como José, sabiam bem quem era o filho que eles tinham. Versículo 52 diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus não pulou etapas. Jesus não teve um crescimento acelerado, que no ano ele tinha 1 ano e no próximo ano ele tinha 5 anos. Um menino excepcional. Não. Ele viveu os dias como nós vivemos os dias. Mas por que é importante falar sobre isso? Por que é importante refletirmos sobre o fato de Jesus ter encarnado, ter nascido e ter vivido em obediência? Wayne Grudem, em sua teologia sistemática, ele diz assim: se Jesus precisasse apenas da isenção de pecado, ou seja, não pecar, e não também de uma vida de obediência perfeita, ele poderia ter morrido por nós quando era uma criança jovem, em vez de aos 30 e poucos anos de idade. Se apenas é a morte de Jesus que nos salva, que nos dá nova vida, por que então Jesus precisou viver uma vida inteira? Por que simplesmente não veio do céu adulto e morreu? Ou morreu ainda quando criança? Se era só não ter pecado. Mas era necessário que ele vivesse uma vida justa. Porque é a vida reta de Jesus que nos justifica. É a perfeição da vida de Jesus que nos justifica. É a obediência de Jesus que é colocada sobre nós e nos justifica. Atente bem para isso, por favor. A morte de Jesus não nos vale de nada se não considerarmos a vida que ele viveu por nós. Porque a maioria das pessoas acredita que Jesus morreu na cruz. Mas a maioria das pessoas também não acredita que ele nasceu renunciando o lugar que tinha como Deus na eternidade. Encarnou e viveu uma vida justa e perfeita por nós. Se não pensarmos sobre a vida dele, de nada adianta a sua morte. É por meio da vida dele que somos justificados, e essa justificação é a mudança de estado legal diante de Deus. Éramos pecadores, condenados diante do tribunal de Deus. Imagina um tribunal e o grande juiz, o Senhor de toda a terra, ali dizendo: culpado, 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 e isso se aplica a todos nós. Mas de repente alguém se levanta e morre em nosso lugar. Porque a condenação pelo pecado era a morte. E morte eterna. E morte eterna é inferno. Não é deixar de existir, não, é sofrimento eterno. Um dia após o outro, como se nem um dia tivesse passado. A eternidade em sofrimento. Mas Jesus paga esse preço. Eu era culpado, você era culpado, digno de condenação, mas um outro, um inocente, foi condenado por mim. O termo correto, irmãos, não é que agora eu sou inocentado, porque eu não fui inocentado. Eu não fui livre por falta de provas. Eu sou o maior produtor de provas contra mim, diante de Deus. Eu não fui salvo do inferno por falta de provas para me mandar para o inferno. Eu não fui inocentado, eu fui justificado. Porque alguém morreu, alguém pagou pela minha culpa. A culpa não deixou de existir. É isso que Jesus faz na cruz. E é por meio da fé que nós recebemos a justiça dele sobre nós. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Essa é a diferença. Enquanto as nossas tentações são frutos do nosso coração caído, Jesus não foi tentado por uma natureza pecaminosa.
A tentação que Jesus enfrenta é de natureza externa e não interna, como nós. Nós lidamos com as duas coisas. Só que a diferença é que Jesus nunca pecou. Vamos por um momento, por um breve momento, se fosse possível, sermos tão falsos a esse ponto, de achar que nenhum de nós comete erro por culpa própria, por iniciativa própria. Vamos pensar por um breve momento que todos os pecados que eu cometo é culpa dos outros. É contra da circunstância, tá na conta do lugar que eu me encontro. Vamos por um breve momento pensar sobre isso. Aí a gente tem outras pessoas errando com a gente. A gente tem outras pessoas nos traindo, nos ferindo. Será que 100% das vezes conseguiríamos nos manter sem pecar? Sem guardar mágoa, sem odiar, sem retribuir o mal com o mal? Será que em algum momento, mediante todo tipo de ofensa e perseguição, ou seja lá qual tipo de tentação for externa, mas será que conseguiríamos manter o coração limpo o tempo todo? A resposta é um sonoro não. Com certeza não. Porque o nosso coração é pecaminoso. A nossa natureza é caída. Mas Jesus enfrentou isso. Ele foi tentado pelo próprio diabo no deserto. Nós, para tentar, às vezes, elevar um pouco mais o nível da nossa tentação, a gente chama os outros de diabo, né? Olha o diabo se levantando lá. Mas às vezes não é. Jesus não pecou. Então nós temos um inocente morrendo por um bando de pecadores. Nós temos alguém que não merecia a cruz, morrendo por um monte de gente que merecia a cruz. É nesse processo que acontece a nossa justificação. A nossa mudança de estado legal diante do tribunal de Deus. Quando eu creio em Jesus, quando eu creio que Jesus morreu na cruz por mim, porque eu sou um pecador e que eu deveria morrer, quando eu creio com todo o meu coração nisso, a vida reta de Jesus, ela é imputada em mim. E agora, quando Deus olha para mim do seu tribunal, Ele não vê mais os meus pecados, mas Ele vê a justiça de Cristo. E quando eu creio nele, a injustiça que antes havia em mim é lançada agora sobre os ombros de Jesus. E o que Jesus faz com essa injustiça? O que Jesus faz com os nossos pecados? Ele morre. E Ele paga o preço. É por isso que a Escritura diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. É nisso que cremos, irmãos. Porque a Páscoa fala sobre isso. Fala não apenas sobre a morte e ressurreição de Jesus, mas fala sobre a vida de obediência de Jesus. No pé do monte, havia todo tipo de pessoa ouvindo. Mas Jesus diz quem são os seus discípulos. E os discípulos de Jesus são aqueles que creem que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. Olha o que diz em Mateus capítulo 5, versículo 18, nosso texto base. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Algumas traduções diferentes vão dizer que não será retirado nem um i ou um tio. Mas a ideia é essa mesmo, o menor traço. Existem alguns sinais dentro do alfabeto hebraico que seria mais ou menos como uma vírgula nossa, que equivale a uma letra, que muda completamente o sentido da palavra. E o que Jesus está dizendo é tudo aquilo que foi escrito se cumprirá. Porque a palavra, a lei de Deus, ela é eterna. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá. Então Jesus, obviamente, ele não vem para abolir a lei, mas ele vem para cumprir a lei. E cumprir no sentido em que ele viveu e obedeceu ela completamente, mas também no sentido de que ele
diz e nos mostra qual é o verdadeiro sentido da lei. Esse texto do 17 até o 20, ficará dividido em 2 sermões, porque eu quero pensar com calma aqui em alguns termos. Então, por isso, hoje é apenas o 17 e o 18. Jesus disse que nenhum ponto da lei seria excluído até que tudo se cumprisse. Ele não deixou de cumprir parte da lei só porque seria doloroso. Jesus não olhou para a lei como um todo e pensou assim, não, isso aqui é demais. Essa parte da lei é muito exigente. Essa parte da lei me custa muito. Não. Jesus fez e cumpriu toda a lei. Inclusive e principalmente as partes mais dolorosas. Olha o que diz em Mateus capítulo 27, versículos 51 ao 54. Naquele momento, esse é o momento da crucificação de Jesus. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Eu sou apaixonado por esse detalhe desse texto, onde o véu se rasga de alto a baixo, não de baixo para cima. E isso pode ser apenas uma aplicação, apenas algo para nos ajudar a entender que partiu dele. Jesus fez algo para que o véu do templo, que separava as pessoas comuns das pessoas mais santas e de Deus, esse véu se rasga. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Tia, que loucura isso aqui. Jesus morreu e de repente é escuridão, é terra tremendo, é rocha se partindo, o cemitério lá, os sepulcros se abrindo, os mortos ressuscitando. E não apenas ressuscitando e caindo, o versículo 53 diz, e saindo dos sepulcros, depois então da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Depois que tinham sido instrumentos para a condenação e morte de Jesus, eles então chegam à conclusão que deveriam ter chegado muito antes. Ele era o Filho de Deus. Seria tarde demais para eles? Claro que não. Nós precisamos ter em mente que a morte de Jesus é o nível mais baixo da humilhação de Cristo, do estágio da obra dele. De acordo com João, capítulo 14, versículo 6, nós somos ensinados que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a própria vida. João 1 deixa isso muito claro. Mas aquele que era a vida agora estava morto, foi morto por aqueles que ele mesmo criou, odiado por aqueles que amou, entregue por aqueles que protegeu. Ele sofreu a morte, que é o salário e recompensa do pecado, como nos ensina Romanos 6:23. Aquele que peca receberá o seu salário. O que trabalha recebe seu salário. Aquele que peca receberá a sua recompensa, que é a morte. Mas Jesus está recebendo isso. Jesus está recebendo a morte pelos pecados. Pelo pecado dos outros. Tenha em mente, por favor, que a crucificação era reservada aos piores bandidos e assassinos. O pior tipo de gente da sociedade era enviado para a crucificação. Era uma morte dolorosa, era uma morte humilhante. As figuras que temos de Jesus crucificado com uma espécie de tanga é puro pudor. Porque Jesus foi crucificado nu. Foi humilhado publicamente. Mas eu quero pensar com você um pouquinho mais sobre esse momento da cruz.
Eis 4 aspectos da dor e humilhação que Jesus experimentou. Primeiro, a dor física. E eu quero ler aqui, mais uma vez, citando o Wayne Grudem, então eu vou ler aqui esse trecho. Um criminoso crucificado era essencialmente forçado a infligir sobre si mesmo uma morte bem lenta por sufocação. Quando os braços do criminoso eram estendidos e fixados por pregos na cruz, ele tinha de sustentar a maior parte do peso do corpo com os braços. A caixa torácica era forçada para cima e para fora, tornando difícil o ato de respirar a fim de inspirar o ar fresco. Mas quando a ânsia da vítima por oxigênio se tornava insuportável, ele tinha de pressionar a si mesmo para cima com os pés, que também estavam pregados, dando dessa forma um apoio mais natural para o peso do corpo, tirando dos braços parte do peso e permitindo então que a caixa torácica se contraísse de modo mais normal. Ao forçar dessa forma o corpo para cima, o criminoso podia deter a sufocação. Mas isso era extremamente doloroso, pois exigia que colocasse o peso do corpo sobre os pregos que prendiam os pés e os flexionasse os cotovelos e os pressionasse para cima sobre os pregos cravados nos pulsos. As costas do criminoso, rasgada repetidas vezes por chicoteamento anterior à execução, era esfregada contra a cruz de madeira a cada respiração. Uma morte lenta e dolorosa. Ou morria sufocado, ou para conseguir respirar, forçava as pernas e as costas nos pregos, e as costas toda rasgada já raspava numa cruz de madeira, que é muito diferente das cruzes que temos em teatros e em igrejas. Não é uma cruz lisa, lixada, envernizada. A dor física era insuportável. Mas a dor física, todos os homens eram submetidos. Mas o segundo aspecto da dor que Jesus experimenta na cruz é a dor de carregar o pecado. E essa é ainda pior que a dor física. A dor psicológica de carregar a culpa pelo nosso pecado. Em parte, nós sabemos o que é isso. Em parte, nós sabemos o que é ter a consciência pesada pelo pecado. Depois que você faz aquilo que você sabe que não é para fazer, a sua consciência pesa. Nem que seja por remorso, muitas vezes. Quando as crianças, os adolescentes, os filhos, enfim, fazem algo que os pais disseram claramente que não era para fazer, por mais que façam com força no momento, se amam os seus pais, a consciência pesa, porque sabem que aquilo não deveria ser feito. Todo crente em Jesus sabe disso, que depois de pecar, a consciência pesa, e é um fardo insuportável. Aquele que realmente crê em Jesus, ele não consegue colocar a cabeça sobre o travesseiro e dormir em paz. Porque é como se tivesse dentes no seu travesseiro mordendo a sua cabeça. E isso é o pecado não arrependido. É o pecado não confessado. É o pecado não abandonado. Se nós conseguimos entender o que é isso, e muitos de nós às vezes somos torturados por esse tipo de consciência pesada, você imagine o tipo de sofrimento psicológico que Jesus enfrentou ao estar carregando o peso dos nossos pecados. Porque Jesus foi totalmente santo. Porque a gente ainda peca e pensa, eu sou um lixo mesmo. Eu sou um nada mesmo. Mas Jesus foi totalmente santo. Tudo o que ele odiava de modo mais profundo foi derramado completamente sobre ele.
todo o desprezo, o ódio, a ira santa que Jesus tinha contra o pecado, toda a intensidade do seu repúdio pelo pecado agora estava sobre ele próprio. É isso que diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, nós fomos curados. Jesus estava carregando o peso dos nossos pecados. Mas em terceiro lugar, outro aspecto da dor da cruz é a dor do abandono. A dor física e a dor de carregar sobre si mesmo o mal absoluto de nossos pecados, elas foram agravadas pelo fato de Jesus ter enfrentado essa dor sozinho. Todos os discípulos o abandonaram quando ele foi preso, inclusive os mais próximos. Todos que momentos antes tinham dito, nós não o abandonaremos. Desde aquele que disse na cara de Jesus que morreria por ele se fosse necessário, Pedro, até aquele que escorou a cabeça no peito de Jesus, João. Todos fugiram. João volta depois, fica próximo da cruz, mas todos fugiram. Jesus estava completamente abandonado na cruz. O abandono temporário do Pai, na perspectiva humana, também pesa sobre a consciência de Jesus aqui. Mateus capítulo 27, versículo 42, Jesus cita o Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Não é que Jesus deixou de ser Deus. Não é que a Trindade foi separada pelo pecado, porque se o pecado pode separar a Trindade não pode nos salvar do pecado. Mas é que na perspectiva humana, Jesus foi abandonado e ele morre pelos nossos pecados. Ele enfrentou sozinho o peso da culpa de incontáveis pecados. Pense por um momento a possibilidade de você pecar somente uma vez por dia. Durante um ano comum, não vamos nem pensar num ano bissexto. São 365 pecados por ano. Agora soma quantos anos você tem. E agora junta todos nós, só a Igreja Batista Novas Missões, só os pecadores que vieram hoje, os que estão em casa, vamos deixar fora da conta hoje. Mas vamos pegar só os nossos pecados. E todos esses pecados foram derramados sobre os ombros de Jesus. E a ira contra esses pecados foi derramada sobre os ombros de Jesus. E esse é o quarto aspecto da dor que Jesus enfrenta na cruz, a dor de suportar a ira de Deus. Certamente, o aspecto mais difícil da dor de Jesus. Deus, o nosso Pai, o poderoso Criador, o Senhor do Universo, derramou sobre Cristo a fúria de sua ira. Naquele madeiro, Jesus se tornou objeto do intenso ódio e da vingança contra o pecado que Deus tinha guardado para os pecadores. Deus estava guardando desde o início, armazenando desde o início da criação a sua ira, e ele derrama sobre Jesus. Jesus foi feito maldito naquele madeiro. Foi tirado para nada naquele madeiro. Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 26 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo, condenando o pecado, e justificador, por meio da fé em Cristo. Antes de Jesus, irmãos, Deus não tinha simplesmente perdoado os pecados.
e esquecido deles. Não foi isso que aconteceu. Não é esse o ensino da Escritura. Porque antes de Jesus, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, as pessoas eram salvas por crer no Messias que viria, nas promessas de Jesus, nas promessas acerca de Jesus. Após Jesus, então, na Nova Aliança, no Novo Testamento, as pessoas são salvas por crer em Jesus que já veio e por aguardar a sua vinda. O que acontece com aqueles, então, que foram salvos antes da vinda de Jesus? Eles olham para frente e aguardam a manifestação de Jesus e creem que Deus um dia os libertaria dos seus pecados. E eles são perdoados e são salvos. Mas a ira de Deus a respeito desses pecados, ela foi sendo armazenada. Sendo assim, pega um pecado por dia, 365, soma todos nós, mas pega agora todos os pecados de toda a história e lança sobre o homem Cristo Jesus. A dor de receber a ira de Deus sobre si, certamente, é o aspecto mais cruel da cruz. E nós nunca saberemos o que é isso. Na cruz, Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. O pecado, meu amado irmão, minha amada irmã, é coisa séria. Jesus morreu por isso. Nós não podemos celebrar a Páscoa de qualquer jeito. Porque se celebramos a Páscoa é porque Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou é porque ele morreu. E se ele morreu é porque ele viveu. E se viveu é porque ele nasceu. E se nasceu é porque um dia encarnou. E se encarnou é porque ele era eterno. E não achou que deveria ficar lá, assistindo a humanidade se perder. Deus não achou que deveria, do céu, olhar para você e deixar você se perder. Então ele vem e morre por você. E ressuscita para a sua salvação. E entrega a você uma promessa de que voltará para te buscar. Diante disso, portanto, para você ouvir e praticar, Cristo veio à terra encarnado para mostrar o amor e a justiça de Deus. Não são duas coisas divorciadas. Muitas vezes, a gente trata isso de forma inimigo, como se fossem coisas opostas. Nós temos o grupo do Deus é amor e nós temos o grupo do Deus é justiça. Mas as duas coisas não são opostas. Deus é amor e Deus é justiça. E isso, de igual forma, fazem plenamente parte do caráter que Deus é. A questão é que a justiça exigia um pagamento pelo pecado. Porque foi pecado contra Deus. E é justo que isso seja pago. Só que o amor de Deus pagou o preço que a justiça estava exigindo. Nós pecamos contra Deus e Deus requer um pagamento. Mas porque Ele nos ama, Ele mesmo entrega esse pagamento. O que pregou Jesus na cruz foi o amor, mas igualmente a justiça. Porque isso era justo. Porque era isso que Ele deveria fazer. A lei que Jesus não veio abolir. A lei exigia que o castigo do pecado fosse aplicado e Jesus cumpriu isso. Na sexta-feira, ele morreu. E no sábado, o luto dominava os corações. Ele foi prometido e veio. Foi anunciado e compareceu. Não foi uma promessa vazia. Ele encarnou, viveu e morreu. Mas isso não é tudo. No domingo, o vazio do túmulo enche os corações. E faz isso de uma forma plena. Faz isso de uma forma eterna. O vazio do túmulo significa coração cheio. O seu coração ainda
arde com essa esperança? Porque Cristo está vivo e voltará para nos buscar. Nós precisamos crer na Páscoa, mas crer que a Páscoa é a obra toda de Jesus. E essa é a nossa mensagem ao mundo. Alguém que sabe o que é lidar com as nossas dores. E alguém que pagou por isso. Morreu, mas ressuscitou. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Quero orar pela sua vida. Quando nós lemos em Atos 2, após o Pentecostes, nós lemos a pregação de Pedro, nós percebemos algo interessante. Que Pedro fala sobre o sacrifício de Jesus, diz para aqueles que mataram Jesus e que queriam também matar os discípulos, que eles, aqueles homens, tinham matado o autor da vida. Um homem que antes estava fugindo, agora tinha se tornado corajoso. E aquela multidão que ouvia, dessa multidão, 3.000 se converteram. É interessante que em nenhum momento Pedro, no seu discurso, ele implora, ele apela para algum tipo de emoção ou sensacionalismo, para que as pessoas cresçam. Na verdade, é as próprias pessoas que estavam ouvindo a pregação a respeito do Evangelho que dizem: irmão Pedro, o que nós faremos agora? E essa é a pergunta que você deveria fazer em seu coração. Nós podemos pensar nela juntos, mas a resposta é o seu coração que precisa dar. Você sair daqui sem responder a isso é uma resposta. Você pode sair daqui como um fujão. Você pode sair daqui mais sujo do que entrou. Porque tendo a oportunidade de crer em Jesus, fechou o coração. É sua responsabilidade abrir o coração. Especialmente se hoje o Espírito Santo de Deus mostra a você que tudo isso, a história da Páscoa, é Jesus salvando você. É Jesus resgatando o seu coração. É Jesus lhe dando uma nova vida. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça por um breve momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo, quero agradecer ao Senhor por essa noite. Eu quero agradecer ao Senhor pela Páscoa. Eu quero agradecer ao Deus por tudo aquilo que ela representa e como nós vemos isso em Cristo. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo testifique a Tua obra em nós. Que o Teu Espírito Santo testifique a Tua vontade em nossos corações. Não deixa a gente ouvir tudo isso e achar que isso é com o outro. Não deixa, ó Deus, a gente ouvir tudo isso e achar que isso é para aqueles que recém estão dando os primeiros passos na fé. Na verdade, Deus, muitas vezes aqueles que caminham há tanto tempo contigo são aqueles que mais negligenciam isso. São aqueles que mais negligenciam a preciosidade da obra do Senhor. Então, ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a olhar para tudo isso. E nos ajuda a viver de uma forma que honre aquilo que o Senhor fez. Ó Deus, eu quero ser um daqueles que crê. Crê que o Senhor encarnou, viveu, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Eu quero ser um daqueles, ó Deus, que não apenas crê isso para mim, mas que também prega isso para os outros. Ó Deus, em nome de Jesus,
Testifica isso em nossos corações. Essa é a minha oração, é a nossa oração. Amém. Ainda em pé, ou melhor, você pode sentar por um breve momento. Hoje nós iremos celebrar a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 23 diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: E isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, diz o versículo 27, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. E faça o que depois? Coma. Examine-se cada um a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. O que esse texto nos ensina, irmãos, é que quem pode participar da ceia do Senhor é aqueles que fazem parte do corpo do Senhor. É aqueles que creem no sacrifício de Jesus. É aqueles que têm parte no corpo, que têm parte no sangue de Jesus. Porque creem no que isso significa. Esses elementos que nós temos aqui, o suco, o pão, eles não são mágicos. Não há um poder pairando sobre isso aqui. Não é uma oração que vai ser feita sobre os elementos que vai ungir isso daqui. Não é isso. A graça que nós recebemos quando celebramos juntos a ceia não é por celebrar um rito, mas é por cumprir a ordenança de Jesus. E cumprir a ordenança de Jesus não é só comer um pãozinho e tomar um suquinho de uva, mas é de fato fazer isso em memória dele. E fazer em memória dele não significa que estamos celebrando a missa do sétimo dia. Mas nós estamos fazendo isso em memória daquele que vive. Cantamos isso no início, ele vive, ele reina. Nós devemos celebrar a ceia, então, com isso em mente. Quando pegarmos o pão para comermos juntos, devemos lembrar que esse pão simboliza o corpo de Jesus, que foi moído em meu e seu favor. Quando pegamos o cálice, o copo, para participarmos juntos do suco de uva, nós devemos lembrar que o sangue que deveria ser derramado é o meu e o seu. Porque nosso era o pecado. Como que eu vou fazer isso se eu não creio nisso? Então, quem pode participar da ceia do Senhor? Quem crê. Quem crê em Jesus. Quem crê no sacrifício de Jesus. Mas talvez você ainda se pergunte, mas eu ainda não sou batizado. E o que te falta? Se você crê. Porque se você crê em Jesus e deseja dizer isso, professar isso publicamente, me procure após o culto. Nós vamos abrir uma nova turma nas próximas semanas de encontros para futuros membros e interessados. Então, se você deseja se batizar, você deseja se tornar membro dessa igreja, me procura depois. Já temos 2 nomes na lista. Com esses 2 nomes já sai turma. Então, fique atento. O batismo, ele representa como se fosse a porta de entrada na vida com Jesus. A ceia representa a permanência.
como que eu posso afirmar que eu permaneço se eu nem entrei? Não, mas eu creio em Jesus, tá? Mas você crê hoje? Só hoje, no dia da ceia? Você crê para celebrar a ceia, mas você não crê para o batismo? Você não crê. Mas hoje, Jesus nos chama para crer nisso. Eu quero orar mais uma vez, quero convidar os irmãos a se colocarem aqui, eles vão nos conduzir nesse último canto. Enquanto os irmãos nos conduzem, você pode vir aqui à frente, pegar os elementos e aí então retornar para o seu lugar. Vamos todos nos colocar em pé para orarmos?